Amém, queridos? Glória a Deus, o Senhor está presente. E eu quero agradecer a Deus por esse momento, né? Por essa oportunidade de divulgar a palavra de Deus através dessa rede, dessa mídia, desse novo projeto que a Cristo para Todos agora está lançando. E eu sei que vai dar muito certo, porque nós não estamos fazendo isso no nosso nome, nós estamos fazendo isso no nome e para a honra e glória do nome de Jesus. Amém? Eu quero que você, enquanto você compartilha, enquanto você convida outras pessoas a aprenderem a palavra de Deus com a gente hoje, eu quero que você pegue a sua Bíblia, é essencial que você tenha uma. Pegue a sua Bíblia, pegue um papel, uma caneta, nós vamos aprender a palavra e nós vamos praticar a palavra. Nós temos que comer do rolo. Amém? Antes de qualquer coisa, nós vamos estar orando e já está iniciando esse novo trabalho, entregando ele nas mãos do Senhor. E eu quero convidar você a, por um instante, orar a Deus comigo. Pai querido, nós apresentamos, Senhor, esse trabalho, a voz do vale em tuas mãos, que seja, Senhor, um ponto da tua luz, da tua presença, que seja, Senhor, um momento da tua palavra ser ministrada, que seja, Senhor, um tempo da tua glória cair sobre a nossa vida e nos ensinar, nos edificar, Pai. É isso que nós estamos pedindo, Senhor, aqui nesta noite. E eu quero te pedir, ó Deus, que vá de encontro a todas essas pessoas e coloque, Senhor, cada um diante da tua presença e abra os corações e as mentes para ouvir a tua palavra. É o que eu te peço e eu te agradeço, crendo assim, no nome de Jesus. Amém? Queridos, vamos lá? Estão todos prontos? Nós vamos falar hoje sobre ética cristã, sobre o que um cristão, o caminho do cristão. Nós vamos falar, na verdade, já que nós precisamos fazer um estudo da palavra de Deus, nós vamos começar falar do Gênese do cristão, da vida desde o começo. Amém? Então, eu quero primeiramente já deixar bem claro aqui que ninguém é portador, ou conhecedor, ou detentor de toda a verdade. Todos nós temos que aprender e continuar aprendendo e prosseguir e aprender a palavra de Deus. Amém? E nós também não temos aqui a intenção nenhuma de dissecar, de falar de todo o assunto, porque a palavra de Deus ela é maravilhosa, ela se renova a cada dia. Amém? Então, nós primeiro vamos já entrar com esse pensamento, com essa mensagem do apóstolo Paulo, que se encontra na palavra de Deus em 1 Tessalonicenses 5, no versículo de número 21. E lá está a ideia geral daquilo que nós temos que fazer na nossa vida, em todas as áreas, em todos os aspectos. Examinar tudo e reter aquilo que é bom. Amém? Aquilo que não for bom não precisa reter. Examina tudo. Essencial é examinar as Escrituras. A Bíblia fala de um povo inteligente, de um povo chamado bereano. Lá em Bereia, Paulo ele ficou admirado como aquele povo, eles examinavam as Escrituras. Então, lá em Tessalônica, quando ele funda a sua igreja, ele manda uma carta lá aos Tessalonicenses dizendo: examinem tudo e retenham o que é bom. A primeira coisa é isso que nós vamos falar. A segunda coisa a ser dita aqui nesse assunto, nessa noite, é que todo crescimento, que toda evolução na nossa vida espiritual e em todas as áreas da nossa vida requer, querido, um preço a ser pago. Requer uma disposição de nós estarmos gastando um tempo, nos preparando para que nós sejamos bons, sejamos melhor em alguma coisa. Amém? Então, essa adoração, essa evolução, esse crescimento espiritual, ele tem um preço a ser pago. Tem uma meta a ser atingida. Tem um propósito. Tem uma rota a seguir, um caminho, uma estrada para nós seguirmos.
A Bíblia vai dizer para nós, no livro de 2 Samuel, no capítulo de número 24, no verso também de número 24, ela vai falar sobre o rei Davi. O rei Davi, quando ele estava em batalha, o rei Davi, ele era um homem ligado a Deus. A Bíblia diz que ele era um homem segundo o coração de Deus. E ele, no meio da batalha, ele para e ele fala: eu vou apresentar um sacrifício para Deus, de adoração. Eu vou erguer aqui um holocausto, um sacrifício de adoração para Deus. E então, ele vai e ele escolhe um terreno de chão batido, de chão pisado. Ele escolhe uma terra boa, um pedaço de terra, e ele manda falar assim: quem é o dono dessa terra? E alguém diz para ele: olha, é um tal de Araúna, é um senhor chamado Araúna. Chame ele lá, diga que eu quero comprar esse pedaço de terra. Quando esse homem chega, a Bíblia diz para nós que ele, sendo um homem bondoso, um homem de bom coração, ele olha para o rei Davi e diz assim: de maneira nenhuma eu vou cobrar um pedaço de terra para o senhor, meu rei. O senhor pode usar o pedaço de terra como o senhor quiser. Mas então a Bíblia vai dizer para nós que Davi nos dá uma grande lição, um grande ensinamento. Ele olha para aquele homem e fala: não, de maneira nenhuma, eu tenho que pagar um preço justo, porque eu não posso oferecer para Deus alguma coisa que não me custe nada. Eu não posso apresentar um sacrifício para Deus que não tenha me custado lágrima, que não tenha me custado um momento de oração, que não tenha me custado um estudo da palavra. Então, a segunda coisa que eu quero dizer para você aqui nessa noite é que tudo aquilo que nós fazemos, querido, requer um preço a ser pago. Assim como Davi fez na eira de Araúna, ele falou: essa terra é boa, é um chão pisado, um chão batido, é um bom pedaço de terra, mas eu não quero ele de graça, eu quero pagar por ele, porque eu só vou fazer um sacrifício para Deus por alguma coisa que me custou, e não nada que me venha de graça ou que me sobra. Amém, queridos? A Bíblia é maravilhosa porque ela não fala só dos super-heróis. A Bíblia fala de heróis e fala também de pessoas que falham, que erram. E isso é o incrível na palavra de Deus. Ela vai mostrar e apontar os grandes feitos dos homens de Deus, mas também vai apontar os erros que eles cometeram. E a Bíblia está cheia de gente que são verdadeiros adoradores e também cheia de pessoas que são adoradores de qualquer maneira. Amém, queridos? Um exemplo no livro do Gênesis, logo no começo, a Bíblia vai dizer que Deus pediu para que dois irmãos, Abel e Caim, oferecessem um sacrifício para ele. A Bíblia, então, ensina para nós e vai dizer para nós que eles são filhos do mesmo pai. O mesmo pai, ele deu o mesmo ensinamento, ensinou quem era o mesmo Deus para os dois filhos. Porém, o que manda, querido, não é o ensinamento que nós tivemos, né? A gente vê pais e mães falando assim: não foi a educação que eu dei para o meu filho, não, é o coração que ele tem. É como é o coração dessa pessoa. Amém? Então a Bíblia fala que Abel, quando Deus manda trazer uma oferta para ele, Deus diz: eu quero uma oferta de vocês. Então Abel corre e vai separar a melhor ovelha, o melhor cordeiro que ele tinha, e apresenta para Deus. Já Caim, ele não apresenta da mesma maneira, ele não apresenta com a mesma alegria, ele não apresenta o melhor dos seus frutos da terra, ele apresenta de qualquer maneira. E então Deus se agrada e se atenta para o fruto que Abel apresentou, para o holocausto que Abel apresentou. Amém, queridos? Um outro exemplo na Bíblia que a gente vê é Ló e Abraão. A Bíblia diz que os dois saem e eles começam a crescer maravilhosamente. Lá no Gênesis, a partir do capítulo 18, vai falar sobre isso. Eles estão crescendo. A Bíblia diz que tudo que eles fazem, aonde eles pisam, a Deus vai prosperando e vai, de repente, os pastores de Ló e os pastores de Abraão, eles começam a ter uma confusão. Porque a terra é pequena para tanta bênção, para tanto gado, para tanto animal, para tanta gente. E então eles param e eles decidem, oram a Deus e decidem, falam assim: nós precisamos, então, tomar um caminho diferente. Nós já crescemos bastante, vamos tomar cada um toma um rumo.
Ora, queridos, como Abraão era o tio, era aquele que Deus chamou, ele era o mais velho, ele tinha o direito de escolher, mas ele passou o direito dele de escolha, do lugar, da posição que queria para o sobrinho mais novo. E aí nós já começamos a ver mais um exemplo de uma ética, de um cristão abençoado. É aquele que, para ver o outro feliz, muitas vezes ele dá a sua vez para o outro, né? Você já fez isso na fila do ônibus, na fila do mercado, na fila do banco? Você olha uma pessoa debilitada, você olha uma pessoa mais frágil, e você está com um tempo maior, ou até não, mas você passa a tua vez para aquela pessoa, você se sente muito bem por dentro. Pois é, esse é o sentimento que Jesus quer colocar dentro de um verdadeiro cristão. E então Abraão, a Bíblia vai dizer que ele fala assim: Ló, meu sobrinho, pode escolher. Se você escolher para a direita, eu vou para a esquerda. Se você escolher para a esquerda, eu vou para a direita, pode escolher. E então, qual era o coração de Ló? O coração de Ló era olhar e não ver qual era a direção de Deus, mas ver aquilo que os olhos se agradavam. O que os olhos estavam se agradando? Amados, a Bíblia diz que o Ló, ele escolhe as campinas de Sodoma e de Gomorra. Ele escolhe o caminho onde a família dele quase se perdeu. Ele escolhe um caminho onde havia guerras. E aparentemente, Abraão ficou com o pior lugar. Ficou com os locais que eram pedregosos, que eram desertos, lugares terríveis, mas estava debaixo da graça de Deus. E continuou caminhando e crescendo em graça e em bênção. A Bíblia vai dizer para nós que existem dois tipos de adoradores o tempo todo. Por um mesmo motivo, nós vemos duas pessoas que foram apresentar serviços para Jesus. No livro de João, no Evangelho de João, fala sobre um vidro de perfume. Fala sobre um frasco de um perfume caríssimo. Lá no capítulo 12 de João, a Bíblia vai dizer para nós que uma mulher, a Maria, ela pega um frasco de perfume seu e ela vai até Jesus. E alguns historiadores da época, eles dizem que aquele frasco de perfume era caríssimo. Que ele chegava a valer até 1 ano de salário mínimo. Pensa nisso. Mas aquela mulher, o que ela tinha de mais precioso, e ela foi, e ela quebrou aquele frasco, e passou o perfume sobre os pés de Jesus, e derramou sobre Jesus aquele perfume caríssimo. A Bíblia vai dizer que Judas, no mesmo tempo, ele fala assim: por que essa mulher fez isso? Por que ela não vendeu esse perfume e deu aos pobres? O coração dele, na verdade, não estava nos pobres. Tanto que Jesus disse na palavra que pobres haveriam sempre de haver. Mas aquela mulher, ela fez algo que foi para a glória de Deus. E seriam sempre comentado aquela atitude dela. Amado, tem um preço a ser pago. A nossa adoração tem que ser pago um preço alto. Amém? Que tipo de adorador você quer ser? Que tipo de homem, de mulher de Deus que você quer ser? Então, você tem que separar algo que custe na sua vida, do seu tempo para Deus. O que você está fazendo aqui hoje é exatamente isso. É separando algo especial, um tempo precioso. Você poderia estar assistindo um bom filme. Você poderia estar descansando, que o teu dia foi trabalhoso hoje. Talvez você esteja muito cansado. Mas você está aprendendo a palavra de Deus, gastando um tempo com isso. E o assunto que eu quero abordar nessa primeira aula, nessa primeira lição, é exatamente sobre isso, é sobre o crescimento na vida de umas pessoas, que são servos e servas de Deus. Então, queridos, a nossa espiritualidade, a nossa ordem, aquilo que é a nossa decência, aquilo que é a nossa reverência, ela tem que ser exposta para que todos vejam. E a gente tem que ser um crente genuíno, um cristão genuíno e verdadeiro. Amém?
E aí você fala para mim, mas pastor, quem precisa aprender? Eu não preciso aprender, eu já sei a Bíblia, todos nós precisamos, querido. Quem precisa ser exortado, pastor? Todos nós precisamos ser exortados. Eu quero que você lembre que no livro de Apocalipse, no capítulo 3, no versículo de número 7, a Bíblia vai dizer para nós que Deus recebe uma revelação. Lá em João, ele recebe uma revelação lá na ilha de Patmos. E é para essa revelação, é para 7 igrejas que existem na Ásia. E todas elas precisavam de orientação. E havia apenas uma igreja que não tinha nenhum repúdio, que não tinha nenhuma exortação. Era a igreja de Filadélfia, perdão. Então, no capítulo 3, versículo 7, vai falar que a única igreja que não tem nada contra ela é a igreja de Filadélfia. Que tipo de igreja que você quer ser? Que cristão que você quer ser? Você tem que ser, na verdade, um cristão de Filadélfia. Amém? A qual Jesus não tem nada para te corrigir. Que Deus te abençoe, querido. Mas eu quero te dizer nessa noite, quero te dizer nesse estudo, nessa hora, permita-me dizer que se você realmente quer ser da igreja, quer ser um membro do corpo de Cristo, eu quero dizer para você que se você quer ser a noiva de Cristo, o noivo é ciumento, o noivo é apaixonado pela noiva e ele não quer qualquer tipo de noiva, ele quer uma noiva especial que se prepara. Amém, querido? Vamos falar sobre ética cristã. Então, essa primeira introdução aí foi para que você entendesse qual é a necessidade, qual é a grandeza de ser um bom cristão, um servo de Deus. Amém? Que tem uma ética, uma conduta cristã. Então, eu sei que tem muitas frases e muitos motivos, mas eu separei aqui 3 fases que um cristão ele tem que atravessar para ser um homem de Deus, uma mulher de Deus abençoado. Amém? Vamos lá comigo? Quais são as 3 fases que um cristão tem que atravessar? A primeira fase de um cristão é quando ele chega na igreja, irmão. É a chegada dele na igreja. A segunda fase que um cristão vai ter é quando ele se membra, quando ele quer ter uma responsabilidade. Então, ele quer se membrar numa igreja, fazer parte de uma igreja. E a terceira fase de um cristão genuíno e verdadeiro é quando ele é separado para o ministério. Existe uma diferença. A gente abre um culto, a gente põe um culto público, um culto para todas as pessoas e vão entrando as pessoas na igreja. Mas ali tem 3 tipos de pessoa que estão lá dentro. A princípio, que nós vamos falar, o que está chegando agora, o que é membro e o que já foi separado para o ministério. Amém? Vamos falar sobre essa chegada na igreja? Como é que você chegou na igreja? Você lembra disso? Você lembra como foi a primeira vez que você chegou? Aliás, tem uma frase que é muito conhecida, que as pessoas falaram assim, você veio pelo amor ou pela dor? Como você entrou pelas portas da Formosa? Como você entrou pelas portas da igreja? Você se lembra ainda? A Bíblia vai dizer que a chegada nossa, ela pode ser por muitos motivos. A nossa chegada, a chegada de alguém na igreja, ela se dá por muitos motivos. Amém? E então, ela pode vir através de um relacionamento que foi fracassado, ela pode vir através de uma enfermidade que a pessoa está passando, ou que alguém da família está passando, e aquela pessoa decide ir buscar a Deus e entra pelas portas da igreja. Pode ser alguém que perdeu um ente querido, um familiar, pode ser alguém que está sentindo um medo muito grande, pode ser alguém que está usando drogas, ou que está enviciado em drogas, ou algum filho, algum parente. Pode ser alguém que entra na igreja porque está vazio da alma. Pode ser alguém que simplesmente recebeu um convite de um amigo, um convite de um parente. Não é verdade? E ele entra
Ele vem, e ele vem entrando pelas portas da igreja, e quando ele entra pelas portas da igreja, ele tem que deparar com um versículo da palavra de Deus que se encontra no Evangelho de João, no capítulo 8, no versículo de número 32. Anote aí, quando você vê uma nova pessoa chegando na igreja, alguém novo chegando na igreja, você tem que ter esse versículo na tua mente, no teu coração. João 8 e 32. Que ele vai conhecer a verdade e a verdade vai libertar. João 8 e 38, a Bíblia diz: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então, o primeiro passo da pessoa chegando na igreja, ela vem como ela está. Ela vem do jeito que ela está. Ela vem e nós recebemos ela do jeito que a pessoa está. Amém, querido? Vem pessoas de todas as religiões. E vem pessoas sem religião nenhuma. Vem pessoa que não crê em mais nada. Vem assassinos, prostitutas. Vem pessoas ricas, pobres, sábias. Vem pessoas ignorantes. E quando eles chegam, de maneira nenhuma deve ser imposto nenhuma regra, nenhum costume, nenhuma ordenança para aquelas pessoas que estão chegando. Eles têm que chegar e receber o amor da igreja. Eles têm que chegar e receber a palavra de João 8:38. Eles devem vir como eles estão. Eles devem conhecer a verdade. E não é nós que vamos libertar ninguém. A liberdade vai vir através do conhecimento da palavra de Deus. Amém? Amém, queridos? Eles devem vir, ir embora, voltar, serem bem recebidos, porque a gente tem um costume assim. Nós, na igreja, nós temos o costume de, quando a pessoa vem a primeira vez, a gente anuncia, bate palma, canta corinho. Aí a segunda vez que a pessoa vem, a gente já não apresenta mais. A terceira vez, a gente fala assim: ah, fulano está aqui hoje, já é da casa. Mas ninguém está recebendo essa pessoa. E eu digo mais ainda, hoje em dia o evangelho está muito mais light. Mas antigamente a pessoa vinha no primeiro culto, recebiam com eles com honras e flores. No segundo culto que a pessoa vinha, no terceiro, já mandava tirar brinco, já mandava tirar batom, já mandava tirar a calça e vir de saia. E era assim. Mas a Bíblia não diz isso, a Bíblia diz: deixa a pessoa vir como ela está. É ela conhecendo a verdade, e a verdade vai libertá-la. Amém, queridos? Depois que eles reconhecem por eles mesmos que eles são pecadores, que eles necessitam de um Salvador. Tem gente que não reconhece que é um pó da terra, que é o pó da balança. Tem gente que acha que porque nunca matou, que nunca roubou, que nunca fez mal para ninguém, eles não são más pessoas, eles não têm que reconhecer que são pecadores. Eles têm uma imagem, uma ideia de pecadores, de pessoas terríveis, sanguinárias. Amém, queridos? Então a pessoa vem, e ela vem, então, enquanto ela não tem esse encontro real com Deus, e não tem esse encontro genuíno e verdadeiro, aquele que a pessoa chora. Eu lembro muito bem, a primeira vez que eu cheguei na igreja, que eu ouvi a palavra de Deus, a mensagem de Deus. Eu fui convidado pelo meu irmão para vir para a igreja. Eu fui num culto no lar. E quando eu comecei a ouvir a palavra de Deus, aquela palavra começou a entrar na minha vida, e eu comecei a chorar. E eu comecei a chorar copiosamente, queridos. Eu me senti o cara mais pecador do mundo. Ali eu senti a presença de Deus. E vi o quanto eu era pequeno. Eu, que tinha o nariz empinado, arrogante, agora não conseguia nem erguer a cabeça de tanto que eu chorava. Porque eu senti a grandeza de Deus e a minha pequenez. Nesse momento, quando a gente reconhece que somos pecadores, que a gente necessita de um Salvador, aí é que a gente começa a passar para a segunda fase. A gente sai dessa fase de chegada na igreja e a gente entra na segunda fase. Qual é a segunda fase de um cristão? Depois que ele vem para a igreja,
ele vai se membrar na igreja agora. Agora ele vai partir para algo mais sério, para algo com mais seriedade. Então, queridos, após ele aceitar Jesus, entender o que é salvação, então ele já é um novo convertido. Agora ele vai começar a ter que ter mudança na vida dele. Ele vai fazer parte do rol de membros da igreja. Ele vai fazer parte de um ministério. Então ele tem que se batizar. Ele tem que descer as águas. O que é o batismo? O batismo é uma declaração pública de que aquela pessoa está tendo uma nova oportunidade de recomeçar. Quando a pessoa desce nas águas e ela levanta, ela morre e ressuscita uma nova criatura. E ela tem que praticar as novas obras, tem que praticar os novos projetos de vida agora. Amém, querido? É um novo nascimento na presença de Deus. Então, nessa segunda fase, o cristão, ele tem que ter o maior número de informação possível. Ele tem que adquirir conhecimento. Ele tem que ler muito a Bíblia. Ele tem que frequentar os cultos. Ele tem que estar ativo. Ele tem que participar dos ensinos bíblicos. Ele tem que aprender a jejuar, tem que aprender a orar. Ele tem que pegar uma pessoa de fé e subir um monte. Ele tem que fazer propósito com Deus. Ele tem que fazer votos, ser um dizimista, um ofertante. Ele tem que cumprir as Escrituras. Ele tem que aprender que ele tem que ler o Novo Testamento e tudo que Jesus disser que é para fazer, ele tem que fazer. Tudo que Jesus disser que não é para fazer, ele não pode fazer mais. Ele tem que andar em novidade de vida. Amém, querido? Amém? Porque eu vejo que muitos irmãos, eles vêm para a igreja, passam por aquela fase lá de libertação, aí eles se batizam, eles sentam, geralmente eles escolhem um lugar e ele senta sempre naquele mesmo lugar, e aí ele vai naquele banquinho da igreja dele, para de buscar aos poucos, para de crescer, vai passando os anos, ele vai definhando na fé, e ele vai ficando fraco, desnutrido espiritualmente, sem alimento espiritual, até que um dia ele para e morre e volta lá a praticar as velhas obras. Então, entrou pelas portas, tomou a decisão de se batizar, de ser um novo cristão. Você tem que correr, você tem que adquirir conhecimento. Cola em alguém que é inteligente, olha alguém que é maior que você. Observa, querido, observa uma coisa que eu quero dar uma dica para vocês aqui, na ética cristã. Não vai para o culto e fica só esperando Deus falar. Deus vai falar, ele sempre fala. Na verdade, eu aprendi que Deus fala o tempo todo. Deus não para de falar nem um minuto. É nós que saímos da presença dele, e quando a gente sai da presença dele, a gente perde a audição espiritual. Quando a gente volta para a presença dele, a gente começa a ouvir ele falar de novo, mas ele não parou de falar tempo algum. Está falando comigo, está falando com ela, está falando com você, está falando com Deus, não para de falar nunca. É nós que saímos do alcance do áudio de Deus, do áudio espiritual. Então, quando você for na igreja, você olha para alguém, olha para que é bênção, olha para o pastor como é que ele dirige o culto, olha para o pastor como é que ele serve a Santa Ceia. Eu tenho obreiros na igreja que até hoje ainda não aprenderam como é que serve uma Santa Ceia. Mas todo mês eles veem o pastor ministrando a ceia. Mas eles ainda não sabem. Aí você fala, olha, você vai dirigir a próxima Santa Ceia. Não, mas eu não sei. Como não sabe, amado, você está há 20 anos na igreja, 10 anos na igreja, 5 anos na igreja. Se cada ano você participou de 12 ceias, você não observou como era nenhuma. Então, quando você estiver na presença de Deus, observa, querido. Observa, fica atento. Como é que um dirigente conduz o culto? Como é que você acha que um culto é uma benção? Como é que o culto não é uma benção?
Como é que o pregador ele se comporta. Começa a pedir unção dobrada daquelas pessoas que você acha uma bênção na igreja. A Bíblia, no livro 2 Reis, nos garante isso. 2 Reis, capítulo 2, versículo 9. Pode ver. A Bíblia diz que Elias é um profeta abençoado. E aí a Bíblia vai dizer que Eliseu olha para ele e fala assim: eu quero porção dobrada da unção que está na tua vida. Elias olha para Eliseu e fala assim: dura coisa pediste, mas vai ser feita a vontade de Deus na sua vida. Amém, amados? Amém? E a Bíblia vai dizer para nós que Elias, ele realizou milagres, e Eliseu realizou exatamente o dobro de milagres, porque ele pediu unção dobrada e Deus deu unção dobrada para Eliseu. Você quer unção dobrada? Você pede unção dobrada, querido, daqueles que você vê que é uma benção. Olha para aquele cara que canta muito, que tem unção no louvor, e fala: Deus, eu quero unção dobrada desse amado irmão. Olha para o pastor que prega, para o irmão que ministra, e fala: me dá unção dobrada desse aí, meu Deus. E vai buscar, vai se preparar. Amém? Quanto mais rápido você se preparar para ser um obreiro aprovado, mais rápido você vai chegar na terceira fase do cristão. Você vai ser separado. Esse negócio, querido, de vai passando o tempo, você ser ungido porque você está um crente há muito tempo lá, e o outro está chegando agora, e ele se levanta rapidamente, e o pastor unge ele, e às vezes as pessoas ficam com ciúme, porque o outro passou na frente daquele que estava lá há muito tempo. Não, aquele se preparou. Eu li um livro uma certa feita, e nesse livro dizia que Deus não conta o nosso tempo como nós humanos contamos. Deus não conta que a gente tem 30 anos, 20 anos, 50 anos. Deus conta o nosso tempo de oração. E aí ele contava exatamente o tempo em que o povo de Israel estava na presença de Deus e o tempo que o povo de Israel saiu da presença de Deus. Deu uma diferença muito grande na história de Israel. Porque Deus só conta o tempo em que nós estamos vivos na presença dele. Amém? Por isso que uma pessoa passa na frente da outra e a outra vai ficando para trás. Quem é você? É aquele que vai ficar para trás ou é aquele que quer unção dobrada e vai seguir adiante? E Deus está te esperando na terceira etapa, no terceiro momento, quando você é separado para o ministério. Vamos falar agora como um cristão ele deve se comportar, qual é a conduta dele, a ética dele, quando ele entra, como ele se separa, quando ele é separado. Agora ele não é mais aquele que chegou na igreja. Agora ele não é mais aquele que está sentadinho no banco. Agora, a Bíblia vai dizer para nós que ele não pode agir mais como um menino, como uma criança na fé. Agora ele tem que ser exemplo na congregação. E não só dentro da igreja, na congregação, mas por onde quer que ele ande. Agora, ele não tem mais vontade própria. Agora, uma pessoa que foi separada para o ministério, ele não pode mais pensar em si próprio. Ele tem que pensar nas almas. Eu vou dar aqui para você alguns versículos da Bíblia, onde pessoas da palavra de Deus, homens de Deus, vão dizer para nós qual é o comportamento de alguém que foi separado para o ministério, separado para o discipulado, separado para o apostolado. Amém? Nessa fase aí do cristão, que agora ele não é mais um crentinho de banco, ele não é mais aquele que chegou, ele não é mais aquele que está ainda sujo do pecado lá fora, ele já conheceu a verdade já libertou ele, agora ele tem que tomar novas atitudes. Agora ele tem que dar voos mais altos. Ou como a palavra de Deus nos diz, ele tem que dar mergulhos mais profundos.
Porque a palavra de Deus diz para nós em Hebreus 12, versículo 1, que a gente tem que saber, amado, você tem que saber, presta atenção em mim, você tem que saber que agora você não está andando mais sozinho, agora você é membro de um exército poderoso. Agora, a Bíblia vai dizer em Hebreus, no escritor de Hebreus, capítulo 12, verso 1, vai dizer que, olhando para nós, nos observando, tem uma grande multidão de testemunhas. Tem gente te olhando o tempo todo, tem gente te observando o tempo todo. Sabe, eu disse uma vez, eu quero dizer agora de novo, quando você estiver estressado, quando você estiver atordoado, quando você estiver cheio de problema, quando você estiver irado, fecha a porta do seu quarto, mas antes, joga o teu celular para fora. Porque senão você vai mostrar os seus sentimentos nas redes sociais. Você vai dar mau testemunho, porque as pessoas olham para você e veem você uma bênção. E as pessoas estão de olho em você, todas as suas atitudes são observadas. Então você tem que engolir o choro, você tem sim que engolir o sapo, porque você agora, querido, é uma pessoa diferente. Agora você é alguém que as pessoas observam. De agora em diante, você tem que viver como diz as Escrituras. E o que diz as Escrituras? As Escrituras diz para nós, querido, se você está com a sua Bíblia na mão, se você está com a sua caneta na mão, eu quero te convidar a entrar pelas portas de Efésios, capítulo de número 6. Em Efésios 6, do versículo 10 ao versículo 18, vai ensinar para nós. E eu quero que você estude isso minuciosamente. Eu quero que você se prepare para ser um cristão genuíno e verdadeiro. Não é só receber o chamado, mas você tem que entrar em Efésios 6, do 10 ao 18, e vestir adequadamente, minuciosamente, a sua armadura da fé, e viver para o combate. Amém? Você pode entender isso? Deus espera te ver com essa armadura da fé aí, que não tem nada a ver com estereótipo, que não tem nada a ver com as coisas de fora, mas ela é por dentro. É algo que está dentro de nós. Amém, queridos? É a fé, é o amor, é a paz, é a temperança. Então, eu quero dizer para você também uma coisa, deixa eu dar aqui, ressaltar a você uma palavra. Eu quero dizer, tem gente que eu já vejo muita gente falando que a oração é uma arma de guerra. Deixa eu lembrar você aqui, deixa eu abrir a sua mente. A oração não é uma arma de batalha. A oração é a própria batalha. A oração é a própria guerra. Pensa nisso. Quem não ora não está em batalha. Quem não ora não está guerreando. Mas ao momento que você começa a orar, naquilo que está te afligindo, naquilo que está naquilo que está te incomodando, quando você começa a orar, você está começando a batalhar. Você entrou na batalha. E as armas da sua batalha, essas são as que estão em Efésios 6, no versículo 10. Amém? Então, oração é entrar na guerra. E as armas dessa guerra que nós temos que ter, que nós temos que usar, é a armadura de Efésios 6. Amém? Uma coisa é a batalha de Davi contra o gigante, que ele foi com a funda, com a pedra e pegou a espada do próprio gigante. Mas, nos dias de hoje, o gigante nosso, ele já está debaixo dos pés do Senhor. E nós temos que batalhar as nossas batalhas. É com a nossa armadura que está em Efésios 6. Pense nisso. A oração é a própria guerra. É a própria batalha. A palavra de Deus no livro de Gálatas, capítulo 2, versículo 20. Anote aí. Gálatas 2, 20. O apóstolo Paulo, ele vai dizer para a igreja que está lá na Galácia,
para os Gálatas. Ele disse assim: agora eu estou crucificado com Cristo. Eu não vivo mais eu. Quem vive agora em mim é Cristo. Cristo vive em mim. Olha, eu antes fazia o que eu queria, mas agora a vida que eu vivo nessa carne aqui, eu não vivo mais eu. Eu vivo pela fé no Filho de Deus. Porque Ele me amou e Ele se entregou a si mesmo por amor de mim. Então, eu não tenho mais direito de escolha. Escute. As pessoas falam que a gente tem livre-arbítrio. Eu já gosto de dizer para você, presta atenção nisso. Entenda isso. Nós temos livre-arbítrio para escolher se eu quero maçã ou pera. A gente tem livre-arbítrio se eu quero ir na igreja A ou na igreja B, porque toda ela é um corpo. Eu vou procurar uma igreja a qual eu me identifico. Eu vou procurar uma igreja a qual eu me sinto bem. Tudo bem? Eu tenho o livre-arbítrio disso. Mas quando eu entro na presença de Deus, quando eu passo a ser um separado para o ministério, eu não tenho mais livre-arbítrio. Porque eu não vivo mais eu. Quem vive agora em mim é Cristo. E a vida que eu vivo aqui, eu vivo pela fé. E agora quem dá a opinião sou eu. É Cristo que manda em mim. Então eu não tenho mais livre-arbítrio para escolher nada. A não ser as coisas triviais da vida. As coisas corriqueiras da vida. Amém, queridos? Mas as decisões as grandes decisões da minha vida, não sou eu mais que tomo. Não tenho esse livre-arbítrio. É Deus, é o Espírito Santo que me direciona. É eu buscando em Deus e Ele me dando direção daquilo a qual eu tenho que falar. Então, você quer mais um versículo da Bíblia? Para aquele que agora não pode mais viver por ele mesmo. A Bíblia diz em Filipenses 1, no verso de número 21, está escrito assim: o apóstolo Paulo, ele agora manda uma carta para a igreja que está lá em Filipos, para os filipenses. Ele diz o seguinte: porque para mim, eu não sei quanto a vocês, mas para mim, o viver é Cristo. E se eu morrer, para mim, é lucro. Você está me entendendo como é que é o negócio? Os planos de um cristão escolhido, separado, tem que passar primeiro por Deus. Qual é a vontade de Deus? Para nós, o viver é fazer a vontade de Cristo. Se eu estou num trabalho que eu amo fazer o meu trabalho, eu estou lá sabendo que eu estou porque Deus me colocou ali e tem uma missão para mim naquele lugar. E não adianta eu maldizer aquele lugar, porque eu só vou sair dali quando eu concluir a obra que Deus tem. Amém? Você quer a palavra em 2 Coríntios, capítulo 11, versículo número 23, a Bíblia vai dizer para nós. Anote aí, 2 Coríntios 11, 23. Estou falando da terceira fase de um homem e uma mulher de Deus, de um jovem de Deus, que agora não é mais qualquer um, agora é um separado, é um escolhido, é um santificado. O apóstolo Paulo está falando assim: vocês são ministros de Cristo? Então deixa eu falar para vocês, eu estou falando fora de mim, mas eu vou dar exemplos de quem sou eu, Paulo está falando, para a igreja que está lá em Coríntios. Ele manda uma carta para eles lá, que estão brigando, que estão envolvidos lá, um querendo ser mais que o outro, um querendo aparecer mais que o outro, um querendo profetizar mais do que o outro, um querendo se embebedar na hora da ceia, outro querendo... A Bíblia fala, chega a falar, continua lendo aí, 2 Coríntios. Você vai ver que tem um cara que está lá pregando, que está lá achando que é o profeta, mas a Bíblia está falando que ele está pegando a madrastra dele. Terrível. E então o apóstolo Paulo, ele escreve uma carta para a igreja que está em Coríntios, e eles falam assim, olha, eu sou mais exemplo do que vocês podem imaginar. Nos trabalhos, eu trabalhei muito mais. Em açoite, quem apanhou já? Paulo está falando, eu apanhei muito mais do que todos vocês.
prisão? Quem foi preso aí por amor de Cristo? Eu fui muito mais preso. Quem passou perigo de morte? Eu, Paulo está falando, passei muito mais, muitas vezes. Então, Paulo chega a dizer assim, querido, sejam imitador de Cristo. Mas se vocês acham que Cristo é a perfeição, sedes meus imitadores. Você acha que seguir a Cristo é impossível? Ser imitador de Jesus? O Paulo está falando, então imita a mim. Eu mudei de vida. Eu caí do cavalo. Eu parei de perseguir esses e passei a fazer a vontade de Deus. Amém? A Bíblia vai dizer para nós que Paulo, ele começa a orar a Deus. E ele fala, Senhor, a prova está grande. Senhor, a luta está grande. 2 Coríntios 12, 9. Senhor, não estou aguentando essa prova. Senhor, o inimigo está me provocando. Senhor, o inimigo fica me esbofeteando. O inimigo está dando tapa na minha cara o tempo todo. O inimigo fica me espetando, Senhor. Eu tenho um espinho na minha carne. O Senhor me ajuda? O Senhor tira isso de mim? Sabe qual foi a voz que ele ouviu? Que o Espírito Santo falou para ele? Paulo, a minha graça te basta, amigo. Porque o meu poder, ele se aperfeiçoa, é na tua fraqueza. Amém? Então, querido, você quer fazer a vontade de Deus? Saiba que, ainda que você esteja fazendo a vontade de Deus, ainda tem espinho na carne. Ainda tem diabo se levantando. Ainda tem gente jogando coisa na sua cara. Mas você agora não vive mais você. Você vive agora para ser um separado, um santificado. Amém? Amém, queridos? E o Pedro? 1 Pedro 2,9, gente. Anota aí. Olha só. Eu vou falar um pouquinho de Pedro. Pedro é o cara que negou Jesus. Pedro é o cara que, com a espada, ele arrancou a orelha de Malco. Pedro é o cara que, quando Jesus ressuscitou, ele falou assim, quer saber? Eu vou pescar de novo, meu. Quer saber mais desse negócio aqui não, de evangelho. E ele não pesca nada. E quando Jesus aparece, ele acha que é fantasma. Ele se joga no mar. E Jesus chama ele e fala assim, cara, você me ama mesmo? O senhor sabe que eu te amo de verdade, eu te amo muito. Ele fala assim, então, você me ama mesmo, apacenta minhas ovelhas. Deixa eu falar uma coisa séria aqui para você. Deixa eu falar alguma coisa séria. Eu conheço muita gente que ama a Cristo, mas não ama as almas. Eu conheço um monte de gente que ama a palavra de Deus, mas não ama o necessitado. Eu conheço um monte de gente que ama cantar, que ama tocar, que é dedicado na igreja, mas não ama o pecador. E essa é a palavra que Deus fala para Pedro. Querido, não adianta só você ser meu apóstolo, ser meu discípulo. Não adianta só você atravessar as 3 fases. Você tem que aprender a ouvir o que eu falo, a respeitar o que eu mando e a seguir os meus caminhos. E o meu caminho é: ama as minhas ovelhas, apacenta as minhas ovelhas. E então, você vê Pedro passando por tudo isso, por todas essas fases aí, de negar, de brigar, de abandonar, de voltar. E aí depois, no fim da vida dele, quando ele está bem convertido mesmo, ele dá uma receita, ele escreve uma carta para a igreja. E a primeira carta de Pedro, no capítulo 2, no verso 9, ela diz para nós assim: sabe quem são vocês? São o que eu descobri que eu sou. Vocês são a geração eleita. Vocês são o sacerdócio real. Vocês não são qualquer pessoa. Eu estou falando aqui nessa noite com pessoas que não são qualquer um. Que não são qualquer um que estão sentados na igreja. Vocês são nação santa de Deus.
Vocês são o povo adquirido com alto preço. E vocês não foram chamados para ser membros de banco. Vocês foram chamados para anunciar as virtudes, as grandezas daquele que chamou vocês das mais densas trevas para a sua maravilhosa luz. Pensa nisso. Esses são vocês, queridos. São aqueles que são separados. Você quer ser um separado? Você é um sacerdócio real. Você é sacerdote do Deus Altíssimo. Amém, querido? Paulo agora, ele está morrendo já. Está perto do fim do combate dele. E a Bíblia vai dizer para nós que ele escreve ainda uma carta, 2 cartas, na verdade, para o seu sucessor, que é o Timóteo. O Timóteo é o cara que era mais novinho, que ele era moço ainda, mas ele era dedicado. Porque Deus tem pressa de quem se põe na posição. Amém, amado? Aí a diaconisa Meire vai dizer para nós que ela estava estudando a palavra de Deus e os costumes, e diz que quando aquele homem, que Jesus chama ele, e ele fala, vem e segue-me, e o jovem fala assim, o senhor espera primeiro eu enterrar o meu pai e a minha mãe? Aquelas pessoas eles tinham o costume de primeiro ir entregar, se posicionar, de receber a herança, para depois, de deixar as pessoas ali, para depois vir seguir a Jesus. E Jesus fala assim, não é assim não. Você tem que largar tudo. Quem não largar pai, mãe, filho, obra, carro, nome, aparência, por amor de mim, não é digno de mim. Então, querido, o Timóteo era um moço, mas ele passou na frente de muita gente ali. Paulo falou para ele assim, você vai pegar o bastão e vai acompanhar, porque eu estou parando por aqui. Paulo estava preso, e ele está falando assim, o que me resta agora é aguardar. Eu já combati o bom combate, eu terminei a carreira, e eu guardei a minha fé. Enquanto eu estou esperando a minha morte aqui nessa prisão, faz favor para mim, alguém, me traz os livros. Não posso parar de buscar conhecimento. Estou indo para o céu, mas ainda estou conhecendo o céu como é por dentro. Traz a minha capa, porque eu jamais vou jogar a minha capa fora. Eu tenho a minha autoridade, vou levar ela comigo. Amém, amado? E então ele deixa uma carta escrita para Timóteo, no capítulo 2, no verso 15, e ele fala assim, olha, quem quer me seguir, quem quer ser um obreiro de verdade, quem quer estar na ética, na conduta de um cristão verdadeiro e genuíno, ele tem que procurar se apresentar aprovado. Aprovado em todas as áreas. Ele tem que procurar se apresentar como um obreiro, que não tem do que se envergonhar. Ah, como é difícil. E o que é mais difícil ainda, é se apresentar como alguém que maneja bem a palavra da verdade. Deixa eu fazer uma ressalva aqui. Deixa eu fazer uma ressalva antes de eu terminar. Faltam 5 minutos para nós terminarmos. Esses dias atrás, foi um pregador pregar na igreja, e enquanto ele estava pregando, a igreja estava cheia. Enquanto ele estava pregando, ele errou. Ele falou de um texto que não existia. Ele confundiu um personagem da Bíblia, que ele acreditava que aquele personagem era o mesmo, que atravessou gerações, mas ele estava equivocado. E ele estava ensinando, pregando, ensinando um povo todo. E eu sentado lá atrás, como pastor, presidente de um ministério,
como responsável daquelas ovelhas, que vou ter que prestar conta para Deus, eu pensando na minha cabeça, se eu chamar ele depois e falar em particular que ele errou, eu vou deixar aí 99 ovelhas para casa confusas. 99 ovelhas para casa que vão aprender errado. Você está entendendo? E eu falei, Senhor, mas se eu falar, se eu corrigir ele aqui no altar, pode ser que eu magoe ele. E aí o Senhor falou para mim, qual você prefere? Magoar aquele que deveria ser o obreiro aprovado, que maneja bem a palavra da verdade, e se enganou, e errou, se equivocou, e ele se corrigir para que da próxima vez ele não faça isso? Você quer corrigir ele em particular e deixar aquele povo tudo indo embora com a palavra de Deus errada no coração? Ou você quer que esse povo todo volte para casa conhecendo a verdade da palavra e depois você ore por ele e peça perdão? Eu falei, tá bom, Senhor. E eu acabei corrigindo aquele homem com muito amor, com muito carinho. Eu acabei corrigindo. E quando terminou o culto, eu chamei ele e falei, me perdoa, amado. Não me leve a mal. Não se entristeça por isso. E ele, na hora, deu um sorriso para mim e falou, puxa, muito obrigado. É porque eu ouvi muita gente pregar que era a mesma pessoa e eu fiquei com aquilo na minha cabeça. E aí eu digo para você, querido, não acredite no que os outros falam. Examine as Escrituras. Nós começamos com esse estudo dizendo, examinai tudo e retenha o que é bom. E assim nós vamos terminar esse estudo. Examine tudo e retenha o que é bom. Mas você precisa examinar as Escrituras. E as ovelhas que estão na sua mão não podem aprender errado. Esse é um preço que você tem que pagar. Eu sei que pessoas se entristeceram e falaram, o pastor podia ter chamado ele de canto. Sim, eu podia, como chamei. Mas eu não podia despedir aquelas ovelhas, dispersá-las, para que voltassem para suas casas, sem o conhecimento correto da palavra. Essa é a minha obrigação. Essa é a tua obrigação. É duro isso, mas é a função que Deus nos deu. Você quer ser um obreiro aprovado? Não pode ter do que se envergonhar. Tem que se apresentar e manejar bem a palavra da verdade. Se você tem dúvida, vai buscar na palavra. Se você não sabe, não fale. Só fale aquilo que a palavra diz. Não diga o que as pessoas dizem. O que eu costumo dizer sempre, que um dia Deus falou no meu coração, não seja um eco de outras pessoas, seja uma voz de Deus. Não repita o que os outros dizem, sem antes examinar as Escrituras, para que você não incorra no erro de dizer o que Deus não falou, de pregar o que a palavra não pregou, porque isso é muito grave. Amém, querido? A Bíblia diz que um obreiro aprovado deve ser, na maioria das vezes, um intercessor. Eu vou te falar, para terminar aqui, o que é ser um intercessor. O intercessor é aquele que põe o joelho no chão, se apresenta na presença de Deus e diz assim, Deus, está vendo a luta daquele meu irmão? Está vendo o fardo pesado daquele meu irmão? Eu quero carregar um pouquinho, tira o fardo pesado das costas dele e põe um pouco nas minhas costas, porque eu preciso carregar para ajudar esse meu irmão. Isso é ser um intercessor. A Bíblia, no livro de Lucas, no capítulo de número 23, no versículo de número 26, vai dizer para nós que Jesus está carregando a sua cruz, e ele está sendo chicoteado, ele está sendo zombado, e ele está se arrastando já. Então vem um homem, um certo Simão Cirineu, e eles constrangem aquele Simão a carregar a cruz de Jesus por um espaço de tempo, por um percurso. E esse é o grande exemplo que eu quero deixar aqui para você. Quer ser um homem de Deus escolhido, uma mulher de Deus escolhida? Começa a pegar o fardo do teu irmão e pôr nas suas costas. Começa a ajudar o seu irmão. Agora você não vive mais para você. Agora não é mais o seu bem-querer.
Agora é o bem-querer de Cristo. Agora é ir buscar as ovelhas que estão desgarradas em Israel. Amém? Graças a Deus. Então, nós vamos terminar aqui essa primeira parte. A semana